Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui galera ao nosso canal Mundo Fla-Hit, nessa sexta-feira, dia 15 de novembro de 2024, trazendo para vocês as últimas novidades do Flamengo. Então, se você é novo, galera, já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos aqui para mais um corte que eu preparei para você. Deixe nos comentários aí a sua opinião, o seu feedback, que é muito importante para o nosso canal. Valeu, pessoal. Data FIFA e o elenco do Flamengo tem 2 dias de folga, quinta e sexta-feiras, reapresentação no sábado no Ninho do Urubu. Nesta quinta-feira, a Arrascaeta aproveitou e passou por uma artroscopia no joelho esquerdo, aquela limpeza que ele disse que ia ter que fazer no joelho, enfrentava dores nessa reta final de temporada, jogou no sacrifício, não atua mais em 2024, só volta em 2025. Mas a questão, o grande enigma agora é se Gabigol volta ainda a atuar pelo Flamengo. Afastado da partida contra o Atlético Mineiro, ele até esteve no Maracanã, no empate em 0-0, desceu para o gramado, observou a movimentação dos companheiros, depois foi para um dos camarotes do Maracanã assistir ao jogo. Não foi para a arquibancada norte, como tinha prometido, questões de segurança. E agora o Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e o Júnior Pedroso, agente do Gabigol, conversam para tentar um entendimento ali, qual vai ser o futuro do Gabigol. Encerra de uma vez o vínculo, que vale até dia 31 de dezembro, ele não atua mais, volta ainda a treinar já no sábado e aí se reapresenta, pode ficar à disposição do Felipe Luiz. Como é que vai se dar esses últimos passos aí do Gabigol, como é que vão se dar esses últimos passos do atleta do Flamengo? Então fica aí essa questão, o Flamengo tentando resolver esse problema com o atual camisa 99, já disse que não fica para a próxima temporada no Ninho do Urubu, e o Felipe Luiz fez um pronunciamento garantindo que não foi dele, técnico, a decisão de afastar o Gabigol. Houve alguns problemas ali depois da decisão da Copa do Brasil, até durante no vestiário, mas a decisão partiu da diretoria rubro-negra. Muito bem, Pedro Henrique Torre, então, com as informações do Flamengo, e a gente... Galera, daqui a pouco tem jogo da Seleção Brasileira, o Gerson será titular. Eu acho que aí é um acerto do técnico Dorival Júnior. O pronunciamento do Felipe Luiz ontem em relação a Gabigol, eu particularmente achei constrangedor, a começar por um pronunciamento. Eu não acho que o Felipe Luiz deveria responder perguntas sobre Gabigol. Eu acho que quem deveria botar a cara e abrir uma entrevista coletiva sobre o assunto deveria ser Rodolfo Landim, presidente do clube, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, até porque os dois são os responsáveis por esse afastamento do Gabigol, teoricamente por atos de indisciplina. Só que nesse pronunciamento, o Felipe Luiz disse que ele foi apenas comunicado pelo VP de futebol Marcos Braz do afastamento, ou seja, com o técnico Felipe Luiz não teve nenhum problema. O Felipe Luiz não participou dessa decisão de afastar o Gabigol. Ele mesmo disse que ele foi apenas comunicado pela diretoria. Então, eu entendo que essas informações vazadas em off pelo Flamengo para vários jornalistas de que Gabigol teve ato de disciplina com o Felipe Luiz, que debochou do Felipe Luiz, isso não procede. Pelo pronunciamento do Felipe Luiz, não procede. E o Felipe Luiz deixou muito claro, eu fui comunicado, e o Marcos Braz disse a ele que foi supostamente por um ato de indisciplina. Que ato é esse? Que ato de indisciplina é esse? Gente, eu não sou Gabizete, longe disso, quem me acompanha aqui no canal sabe muito bem disso, já levei pancada pra caramba por criticar o Gabigol, vários torcedores vinham aqui me xingar, só que eu gosto de sempre ser correto nas minhas análises. E a minha análise sobre esse assunto é o seguinte, estão tentando fritar o atleta Gabriel Barbosa, o Gabigol, um dos maiores ídolos da história do Flamengo. E eu vou contar mais um bastidor que eu acabei de contar no SBT Sport Rio, que envolve essa situação toda. No título de domingo da Copa do Brasil em cima do Atlético Mineiro, nas redes sociais do Flamengo, a gente pôde ver imagens do Gabigol utilizando camisa, que Deus perdoe essas pessoas ruins. Ou seja, logo depois da declaração do Gabigol, dizendo que não ficaria no Flamengo e criticando a diretoria do Flamengo, a gente pôde ver imagens publicadas nas redes sociais do Flamengo. Sabe o que eu descobri?
que o responsável pelas mídias sociais do Flamengo, nas publicações, ele foi afastado ou rebaixado para a categoria de base. Sabe por quê? Porque membros da cúpula do Flamengo não gostaram dessas publicações e chamaram o profissional para uma conversa. O profissional explicou para os seus chefes o seguinte: olha, eu estava na correria para a produção de conteúdos nas redes sociais, eu não estava sabendo da entrevista do Gabigol, dizendo que não ficaria no Flamengo, criticando a diretoria do Flamengo. Senão, obviamente, eu não teria publicado aquelas imagens, aquelas fotos do Gabigol. Ou seja, o profissional não sabia o que estava acontecendo, ou melhor, o que tinha acontecido. E eu já trabalhei como social media de uma empresa. É assim mesmo, é uma loucura. Muita gente vai falar assim: nossa, como é que o cara não sabe? Todo mundo viu. Não, não é assim. Você fica tão alucinado para poder produzir conteúdos o mais rápido possível, aproveitar o engajamento, aproveitar o momento, que você não fica sabendo de nada. Pelo contrário, você só pensa no seu trabalho. E o rapaz, ele explicou: eu não estava sabendo de nada, por isso que eu publiquei. E esse rapaz corre risco de ser até demitido. Ele foi afastado, entre aspas, para a categoria de base, mesmo sendo um baita profissional. E eu não vou mencionar o nome dele aqui, porque isso não vem ao caso. Eu só estou contando os bastidores do Flamengo nesse momento. A que ponto essa situação chegou, esse assunto chegou? E isso, para mim, só confirma a minha teoria, que é ego de um lado e ego do outro. Repito, o Gabigol não é inocente nessa história, ele tem seus erros também. Só que nesse fato do afastamento do Gabigol, eu acho que está rolando um processo de fritura em cima de um atleta que teve a coragem e a personalidade de dar uma entrevista num momento ruim, repito, não concordo com o momento, dizendo que não ficaria no Flamengo e criticando a diretoria do Flamengo. Então, pessoal, tá aí, mais um bastidor para vocês. Mas falando sobre campo e bola, a gente precisa elogiar o trabalho do técnico Felipe Luiz. Na entrevista coletiva dele ontem, eu vou pegar uma frase que me chamou muita atenção. Abre aspas. Com esse elenco eu não posso dar desculpa de desfalques nos jogos. Fecha aspas. E ele tá certo. Por mais que ele tivesse 12 desfalques, ainda assim era um bom time. Tudo bem, na reserva, um monte de garoto do Sub-20. Mas eu estou com o Felipe Luiz. Óbvio que os desfalques atrapalharam o desempenho do Flamengo, isso é inegável, mas o Felipe Luiz é um treinador tão diferente, mas tão diferente, mesmo que ainda esteja no começo. Eu não estou dizendo que ele vai ser o novo Guardiola, nada disso, mas é um cara que tem um futuro promissor absurdo na profissão. E ele, em 10 jogos pelo Flamengo, ele tem 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. E mesmo convivendo com vários desfalques, ele bateu de frente com o Internacional no Beira-Rio, cheio de desfalque. Ele bateu de frente com o time titular do Atlético Mineiro, cheio de desfalques. Ele amassou o time titular do Atlético Mineiro. Ele mostra variação tática. Ele mostra até conhecimento nas adversidades. Sabe lidar com as adversidades. Vídeo o que aconteceu no jogo contra o Corinthians, quando o Bruno Henrique foi expulso pela Copa do Brasil. Ele já sabia o que fazer. Então é um baita treinador, ele merece os nossos elogios aqui, está indo muito bem. Eu fico imaginando se quando ele tiver todo mundo à disposição. E hoje eu sou a favor da continuidade dele na temporada 2025. Quero saber a opinião de vocês. Galera, a Arrascaeta foi operado na manhã desta quinta-feira aqui no Rio de Janeiro, tá? O Flamengo informou que o uruguaio realizou uma artroscopia no joelho direito em um hospital em Copacabana, que é a zona sul aqui da cidade. Ele não vai jogar mais essa temporada, tá fora da temporada. Eu acho até correto. Vou ser sincero, eu acho até correto. Quer dizer, o cara vem muito mal. O cara não joga nada há 2 anos. Teve uma partida boa no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Ali ele lembrou o Gabriel dos bons tempos. E, justiça seja feita, mais uma vez ele fez gols que deram um título. Porque foram os 2 gols dele que garantiram uma vitória larga no primeiro jogo e que permitiu que o Flamengo, no segundo jogo, soubesse administrar e ainda ganhasse de novo por 1-0. Então, é inegável que as digitais do Gabriel estão também nesta Copa do Brasil, como já estiveram nas 2 Libertadores, como já estiveram nos Brasileiros, em várias outras situações. Mas foi só isso, gente. Foi só isso. No segundo jogo, inclusive, ele jogou muito mal o primeiro tempo. Ele jogou muito mal o primeiro tempo. Ele não viu a bola. Ele deu um chute cruzado
que o Everson espalmou. A bola não ia nem para o gol. O Felipe Luiz, muito corretamente, sacou e colocou o Bruno Henrique, que foi fundamental para que o Flamengo se mantivesse no ataque, mesmo sendo pressionado, no contra-ataque, e acabasse chegando no gol do Plata. O gol do Plata nasce de um passe genial do Bruno Henrique. Então, eu acho perfeito. Cara, você não está jogando há 2 anos. Mas você é um cara que tem uma história aqui. Eu acho que talvez você possa se recuperar. Então, vamos fazer 1 ano. Eu te dou até o aumento. Eu não daria nem aumento. Eu não daria nem aumento. Nós vamos te dar mais 1 ano de contrato para você nos provar que você pode voltar a ser aquele Gabriel. Se você voltar a ser aquele Gabriel, eu vou te pagar o aumento que você quiser, vou te dar 3 anos de contrato, tudo bem. Mas primeiro você vai ter que provar. Então, nesse aspecto, e olha que eu sou difícil de concordar com o Landim, né? Mas nesse aspecto, eu acho que a decisão foi correta. Só que aí veio toda a nhaca de não sei lá o quê, o Cruzeiro apareceu oferecendo 3 ou 4 anos, o Santos está oferecendo também, tá? E o Gabriel disse que não ia sair, que não ia jogar mais. Acho que o Gabriel foi extremamente infeliz de dizer aquilo naquele momento. Ali não era o momento, a não ser que ele quisesse tumultuar como ele queria. O Gabriel falou naquela hora porque ele sabia que iria causar o tumulto que ele causou. Com que intuito, não sei. Será que o Gabriel ainda tem esperança de que o Flamengo volte atrás? Eu não acredito que o Flamengo volte atrás. O que está acontecendo hoje? O Marcos Braz afastou o Gabriel e soltou na imprensa várias histórias de bastidor que são contra o Gabriel. O Felipe Luiz preferiu não botar a mão nessa cumbuca, mas dentro daquele pronunciamento dele, sóbrio, ele disse, com todas as letras, que houve um incidente. Mas aí o que acontece? O Landim está se borrando porque ele está percebendo que ele vai perder a eleição. Está se borrando. Uma das coisas que ele foi muito criticado depois do jogo de ontem foi essa história. Porra, tá vendo? Tirou o cara, na hora do pênalti não tinha ninguém para bater. O Flamengo deixou escapar a vitória. Porque muita gente ainda acreditava na disputa do título. Acredite se quiser, ainda tem gente que até hoje ainda acha que de repente dá. É um otimismo gigantesco. Eu já acho que não dá, ó. Mas não interessa, o fato é que gerou na Gávea, inclusive, e na Gávea é o grande problema do Landim, porque os eleitores do Flamengo estão na Gávea e não no Ninho do Urubu. Gerou na Gávea uma revolta dizendo assim, porra, a gente vai continuar pagando o cara até o final do ano e o cara não vai nem jogar? Porra, se estivesse no campo ontem a gente tinha ganho. Batia o pênalti e fazia o gol. Bom, ao perceber essa história toda, e mais, perceber que toda a discussão, a lavação de roupa suja que o Marcos Braz estava promovendo, com respostas do Gabriel, os dois estavam promovendo uma enorme lavação de roupa suja com esse caso, o Landim percebeu que isso ia respingar na eleição. Queria perder voto. O que ele fez? Chamou o Marcos Braz e disse, olha, bota uma trégua nisso. Até porque, como eu falei, muita gente estava dizendo, porra, o Flamengo vai pagar até o final do ano, esse puto não vai nem trabalhar. Vamos botar uma trégua, vamos botar panos quentes, vamos parar de brigar. E mais, vamos reintegrá-lo ao elenco. Porque você sabe que se você afastar o cara do trabalho, você pode até tomar um processo trabalhista. Eu estou sendo impedido de exercer a minha profissão. Mas eu estou te pagando. Não interessa. Eu, na minha profissão, preciso estar em atividade. Preciso estar treinando. Preciso estar jogando. Claro que jogando é uma coisa que dá para discutir, mas preciso estar treinando. Então, chegaram à conclusão de que o melhor a fazer era reintegrar o Gabriel. E o que faltava para a decisão de reintegrar o Gabriel veio hoje com a suspensão do Bruno Henrique. O Bruno Henrique foi suspenso por 2 jogos na Copa do Brasil, mas como a Copa do Brasil acabou, ele
vai cumprir no Brasileiro. Então ele não joga contra o Cuiabá. Ah, pode entrar com pedido de liminar, pode tudo, mas pode ser que não se consiga. E o Bruno Henrique tenha que cumprir o segundo jogo contra o Cuiabá. E aí o Flamengo bota quem para jogar de centroavante? Não tem. Vai puxar o menino, o Tereza? Que eu acho até que o Felipe Luiz já devia ter puxado. O Felipe Luiz jogou com ele na base, né? Eu acho que ele já deveria ter puxado. Mais garotada, e mais principalmente um centroavante. Não é possível que na base inteira do Flamengo não tenha um centroavante. Pode não ser genial, mas... Enfim. Então, o que eu ouvi é o seguinte, olha, resolveram botar uma trégua, ele vai ser reintegrado. A decisão de escalar ou não passa a ser do Felipe Luiz, que o Felipe Luiz fez questão de dizer na entrevista, no pronunciamento dele, que era uma decisão da diretoria. Que depois, em determinado momento, diria se ele voltava ou não. Ou seja, o Felipe disse, olha, eu não posso fazer nada. A diretoria tomou essa decisão. E ela vai me avisar se volta depois ou não. Vai voltar. Vai voltar, vai ser reintegrado, vai treinar e muito possivelmente vai jogar contra o Cuiabá. Depois, se vai continuar... o Paraguai acaba de virar para 2-1 em cima da Argentina. Iníciozinho do segundo tempo. Se vai continuar como titular ou não, vai depender do que ele jogar. Se não jogar nada, eu tenho certeza que o Felipe tira. Quando o Bruno Henrique puder voltar a jogar, ele tira e bota o Bruno Henrique de centroavante. Mas para ele, Felipe Luiz, no fundo é um bom negócio. Ah, porque o ambiente... Faltam 5 jogos, gente. Sabe? O Felipe Luiz quer terminar bem, terminar à la grande, como dizem na Espanha. Entendeu? Então, para ele ter o Gabriel, é melhor. É melhor do que não ter. Porque ele não tem outro, gente. O Carlinhos está machucado também. O Bruno Henrique estava sendo usado ali como um quebra-galho. E no último jogo, por exemplo, se o Bruno Henrique entrou muito bem contra o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV, esse último jogo ele jogou muito mal. Ele jogou muito mal. O Flamengo criou várias situações, mas pouquíssimas com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não é centroavante. Ele pode quebrar um galho. Mas ele começar um jogo tendo que ficar lá dentro da área de costas para o gol, não é a dele. Então, o Gabriel vai voltar. Vai voltar e possivelmente vai jogar até a última rodada. Ou pelo menos vai estar disponível até a última rodada. Se isso acontecer, eu acredito até que se as coisas acalmarem, se o Gabriel parar também de provocar, eu acredito até que o Flamengo possa fazer um jogo de despedida para ele na partida contra o Vitória, que é a que fecha o Campeonato Brasileiro e que vai ser no Maracanã. Acho que seria a coisa mais sensata a ser feita. Esfria a cabeça de todo mundo. Ele já tem lá as propostas suficientes para ter o tempo que ele queria e que o Flamengo não vai dar mais. O Flamengo, em momento nenhum, vai chegar lá e vai aumentar o prazo de 1 ano. Então, ele vai sair para o Cruzeiro, ou para o Santos, ou para o Al Hilal, seja lá para onde ele quiser. Mas vai cumprir o contrato até o final. E, no último jogo, se tudo correr bem, nessas últimas 5 partidas, nas próximas 4, na quinta, o Flamengo faz uma despedida para ele. A tendência, hoje em dia, caminha para isso. Agora, faço questão de ressaltar desde já. E essa é a situação de hoje. Em se tratando dessa diretoria trapalhona do Flamengo e do egocêntrico do Gabriel, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Vai que o Flamengo consegue a liberação do Bruno Henrique e o Felipe Luiz resolve começar o jogo contra o Cuiabá com o Bruno Henrique. E o Gabriel vai e faz um desaforo. Tudo pode acontecer ainda. O Flamengo resolveu estender uma bandeira branca. Acenar, estender não. Acenar uma bandeira branca para o Gabriel. E do lado do Gabriel, houve também um aceno de bandeira branca. Então, vamos acabar o ano com dignidade. Vamos fazer os 5 jogos que faltam. No quinto e último, deixa eu ligar o ar.
no quinto e último, se tudo caminhar. Milito meio rouco falando, o Felipe Luiz também falando, tendo que se explicar sobre a questão do Gabigol, principalmente, Arnaldo. E também no pênalti perdido, né? Do Davi Luiz. Não, o Davi Luiz tem um bom desempenho, ele não perdia, ele não... Porque quando ele se apresenta para bater, todo mundo falou, ué, ele ficou na disputa ali, Alcaraz, ele foi porque não é normal, foi bater. Né? Um reserva ali e tal. Eu acho que o desempenho dele não é tão bom assim, como o Felipe Luiz disse, hein? Nos últimos 5 ele perdeu 3. Pois é, então, vamos lá. Eu acho que são 2 personagens aí diferentes, mas que desafiam o comando de um técnico recém-chegado e que mostra muito repertório nas suas partidas, sobretudo repertório tático de compreensão. E ontem acho que o time foi bem escalado, pelas ausências, mais de 12 jogadores fora, né? Então ele jogou com a linha de 3, com o Alexandre como zagueiro, como jogava na Juventus. Acho que o time rendeu bem, sobretudo no primeiro tempo. A gente está vendo o pênalti. Alguém tem discussão do pênalti? Não, acho que não. Ah, não, né? Sem querer, pênalti. O Wesley... Nem foi tão sem querer, ele meio que se embola ali para... acho que não tem nenhuma discussão. Acho que o árbitro, parênteses, foi bem naquele... É o árbitro que deixa o jogo correr, tá... Ó, tô aparecendo em dose dupla aqui na TV, hein? Tá vendo? Você, tô vendo, tá legal, tá bonito. Eliminamos o Vessone. É porque você é um cara que... Eliminamos o Vessone da TV e colocamos eu em dose dupla. Você é o cara que... Vamos guardar esse prêmio. Vamos tentar corrigir, eu vou dar uma colher de chá pra vocês. O Tirone é meio Gabigol, ele quer aparecer em todas, cara. Sério, põe o Tirone nas 4 agora. Exato. Existe pagamento também em dose dupla. Fominha, ele põe quer... o Gabigol nas 4 aí. Então, assim... Parece o Mirandinha, pô. Mirandinha, olha lá. Agora quebrei teu galho aí, Vessa. Mas continue, Arnaldo. Agora, assim, sobre o Gabigol, primeiro, que não entrou em campo, né? Eu acho que o Gabigol, de novo, conseguiu lidar com os fatos do jeito que ele quis desde o jogo contra o Atlético em Minas. Desde sempre, mas sobretudo nessa reta final de passagem pelo Flamengo, né? Ele ali na beira do campo com essa 10 maravilhosa do Zico, que era a 10 dele e tal, tudo lá. Nada que ele faz pra mim é sem querer. Nada é por acaso. Não, o cara é o rei. Nada, zero. Nada por acaso. O tênis dele, se tiver um traço azul, é porque aquele azul representa o Cruzeiro que ele pode estar, sabe assim? Verdade. Ele não ia usar 10 à toa que eles retiraram dele, olha, sinceramente. E acho que a questão, a fala do Felipe Luiz sobre o afastamento dele mostra que o Felipe Luiz teve pouco a ver com isso. E que não tem grande problema com o Gabigol entre técnico e jogador ou entre Felipe Luiz e Gabigol. Foi uma decisão da direção, uma decisão tardia de punição, sendo que quem afastou ou quem encerrou a participação do Gabigol com a camisa do Flamengo foi ele mesmo, o Gabigol, depois do jogo. Ele decidiu que não ia mais jogar pelo Flamengo. E falou isso. Não falou textualmente, com todas as letras, porque pode implicar numa questão jurídica, ele ainda tem contrato, tem uma outra situação. Tanto que ele faz a postagem, sigo à disposição, para não ter problema jurídico. A postagem do Flamengo também tem uma cautela em relação à questão jurídica. O Gabigol responde com cautela, mas quem decidiu não jogar mais pelo Flamengo depois do título foi o Gabigol, não foi o Marcos Braz. O Gabigol não joga mais pelo Flamengo por decisão dele, Gabigol. De novo. Então agora a diretoria mostrar pulso firme. E o Felipe Luiz não teve nenhuma participação nesse negócio. Até porque ele, com tantos desfalques... E acho que esse é um desafio para ele, porque... Então, a informação é que o Corinthians não estaria sozinho nessa briga para trazer. O Flamengo também tá de olho, mas o Roger... Com a saída do Gabigol, né? Sim, ia priorizar a volta ao Corinthians, principalmente se o Yuri for negociado, como você falou aí, com a Inglaterra. Vamos lá. Em relação a isso, o que você pensa, Souza? Seria uma troca importante. O Roger é craque de bola. Não que o Yuri não seja, né? Mas o Roger tem muito mais qualidade. Não, vocês acham que não? Isso aí, nação, o próprio craque Neto trouxe essa notícia aí, que animou aí a nação. O Flamengo estuda aí a possibilidade de contratar Roger Guedes, nação. Isso aí, o próprio craque Neto aí noticiou aí em TV aberta, no canal da Band aí, programa Os Donos da Bola. Então o Flamengo aí já tá focado aí
visando aí a próxima contratação aí rubro-negra.